Boa noite a todos aqui que já estão entrando, todos, todas e todas que estão entrando para esse ato live que a gente organizou contra a reabertura das escolas. Vamos esperar um pouquinho para as pessoas irem entrando, mas já queria começar ressaltando a importância desse espaço no momento que a gente está vivendo, no momento que a gente já alcançou a marca de quase 125 mil pessoas mortas, né? Uma marca muito triste, uma página muito triste da história do nosso país, da história da humanidade que está passando por uma crise não só sanitária, mas uma crise humanitária, uma crise sem precedentes na história da humanidade, né? E aí a gente vê que no nosso estado do Rio de Janeiro, em diversos outros estados do Brasil, uma tentativa absurda de retorno às aulas presenciais durante essa pandemia do coronavírus, né? E a gente organizou esse ato live aqui para se posicionando contra essa proposta, essa possibilidade de reabertura. Bom, primeiramente, vou de novo agradecer esse espaço, um espaço que está potencializando e unindo a voz de professores, a voz de estudantes, a voz de militantes da educação que tanto lutam por uma educação que a gente defende, uma educação que tem que ser uma educação de vida. Então, já saudar esse espaço com tantas pessoas maravilhosas que ainda vão entrar, ainda vão participar desse ato live, esse ato live potente, esse ato live que está criticando essas coisas absurdas que estão sendo postas para a gente. E aí, primeiro eu queria falar esse barulho, porque infelizmente eu moro aqui perto do Morro do Viradouro e a gente tem uma prefeitura que não se importa com a vida das pessoas durante essa pandemia e realiza operações desse tipo. Bom, e eu queria falar da nossa campanha, do que tem sido essa nossa campanha linda, essa nossa campanha potente contra a reabertura das escolas. A gente começou quando o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou, junto com um pouco depois do governador do estado, né, do secretário de Educação, do ex-governador do estado, e do secretário de Educação, que anunciaram dia 14 de setembro como dia inicial para a reabertura das escolas. Essa data aqui em Niterói já foi mudada, a princípio está dia 30 de setembro, mas desde esse anúncio a gente já começou a se mobilizar contra a reabertura das escolas. A gente, na semana passada, organizou uma campanha reunindo vídeos de professores e estudantes e funcionários de escolas públicas e particulares do estado do Rio de Janeiro para mandarem seus vídeos dizendo "eu não vou voltar". Uma frase tão pequena, mas de tanta importância nesse momento que a gente está passando, né? Você dizer que você não vai retornar às escolas caso elas reabram é um ato muito forte. É um ato de resistência a essa política de morte que está sendo colocada para a gente. Então, foram quase, ou mais, nem lembro direito, de 50 estudantes e professores que enviaram um vídeo para a gente. O vídeo está nas redes sociais, o vídeo, depois quem quiser ver pode dar uma olhada nas redes sociais. O vídeo está realmente muito bonito. Hoje eu vim com uma camisa, né, para essa live, está dizendo "talvez num tempo da delicadeza", de uma música que eu sou apaixonado. E aí eu acho que isso encaixa muito bem com o que a gente está vindo falar aqui hoje, né? Talvez num tempo da delicadeza, talvez num tempo em que esse vírus já não esteja matando como está matando hoje, talvez num tempo que nós já possamos dominar esse vírus que está causando esse desastre na humanidade, talvez nesse tempo a gente possa pensar em reabrir as escolas. Porque a escola tem que ser, e a escola é um espaço de vida. A escola não pode, de hipótese alguma, se tornar um espaço de morte. Um espaço que aconteça a morte de crianças, de adolescentes, de suas famílias, professores e funcionários. E, por último, eu queria citar uma frase inspiradora nesse momento, uma frase de Conceição Evaristo. Diz: "Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer". Esse ato hoje aqui é um grande combinado nosso, uma grande união que a gente está fazendo contra essa tentativa absurda, criminosa para levar mortes. A gente está fazendo esse ato aqui para nos unirmos contra a reabertura das escolas. Unir professores, pais, estudantes e funcionários contra essa reabertura absurda das escolas particulares e, primeiramente, depois das públicas, que realmente a gente sabe quem vai morrer no estado do Rio de Janeiro. Então, nossa primeira convidada de hoje é uma amiga minha, uma estudante secundarista de São Gonçalo e militante do coletivo Rua Juventude Anticapitalista, Duda Koubel. Boa noite, Issa. Boa noite a todos que estão assistindo a nossa live. Primeiramente, para abrir minha fala, eu gostaria de falar o quão absurdo é esse momento que a gente está vivendo e o fato da nossa sociedade ter normalizado a morte, né? Já são 124 mil mortos
por Covid-19 no Brasil. Não é só uma gripezinha, é sério, desculpa o barulho. Não é só uma gripezinha, é sério. E, para mim, mais absurdo ainda é, no meio dessa crise sanitária, quererem reabrir as escolas, né? É crime de responsabilidade com a vida reabrir as escolas no momento. E agora eu gostaria de citar alguns dos motivos pelo qual nós, como coletivo Rua, somos contra a reabertura das escolas. Primeiro, por causa da infraestrutura, né? A gente sabe que nas escolas do estado falta papel higiênico, falta sabonete, falta utensílios de higiene, né? E mesmo assim, até mesmo nas escolas privadas, nós não estamos prontos para voltar por uma questão humana. Parece que eles não levam isso em conta, né? É impossível a gente achar que vai todo mundo seguir corretamente as regras da forma devida. E eu também gostaria de falar aqui que os ônibus, muitos estudantes, eles acabam usando o transporte público e que acaba sendo um dos principais locais de transmissão do vírus e que é muito problemático, né? A gente realmente não pode voltar. E eu queria ler agora uma matéria do É o País que diz o seguinte: em uma sala de aula com 20 estudantes, no segundo dia de aula, os índices de contatos cruzados chegam a 808 pessoas, considerando apenas o contato entre as classes entre si e com suas famílias, de acordo com a Universidade de Granada. Então, quando a gente lê isso, a gente percebe que fica muito claro que nós não podemos voltar, que não temos condições para voltar, né? E também eu gostaria de dizer que muita gente vai dizer que é contraditório, porque nós somos contra esse ensino à distância. Porém, é a melhor opção no momento, né? Não é a melhor forma de ensino, isso a gente sabe. Porém, voltar agora não é a melhor opção. São vidas que estão em jogo. Nós não podemos voltar no momento. E tem uma frase que o Issa mesmo disse para mim esses dias que ficou na minha cabeça, que o ano letivo recupera, e vidas não. Então, assim, a gente está aqui em defesa da vida dos professores, estudantes e profissionais, enfim, que trabalham com as escolas. E só para finalizar agora, o que eu tenho para dizer, eu queria falar um pouco sobre saúde mental, que é um assunto que está sendo muito discutido, né, nessa pandemia, porque, querendo ou não, está todo mundo sendo um pouco afetado. E, assim, eu já ouvi de muitos colegas de classe, se você estudante assim como eu, você também muito provavelmente vai como é que se diz? Enfim, achar parecido com algo que aconteceu com você. Você já conversou com um dos seus colegas sobre a questão da saúde mental, como está afetando isso, e que eu sei que a saúde mental está sendo afetada no momento de pandemia, porém a gente não pode voltar, né? Como eu já disse, são vidas que estão em risco. A reabertura das escolas só vai causar mais mortes. Nós não podemos voltar no momento. E se você está com algum tipo de problema psicológico, ansiedade, busque um profissional da área, né? Muitos psicólogos estão atendendo agora de forma virtual, porque enfim, não dá para ser de forma presencial, infelizmente, né? Mas procure ajuda. Sempre bom procurar ajuda. E é isso, muito obrigada pelo espaço e pela oportunidade aqui de falar um pouquinho. Muito obrigada. Dudinha, a gente que agradece a sua fala. É uma fala de uma estudante que está se colocando contra essa reabertura para proteger a vida. Isso é muito bonito, né? E quando você fala essa questão que a gente tem repetido sempre, né? Que o ano letivo se recupera, mas as vidas não. A gente, obviamente, entende como isso está sendo prejudicial no quesito da educação, né? O ensino remoto é prejudicial, é desigual, mas a gente precisa, em primeiro lugar, proteger as vidas. Eu queria chamar agora a Jaqueline, que é estudante de Geografia da UF, militante do MUP e da UJC. Jaqueline. Boa noite, gente. Como o Gabriel disse, né, eu sou estudante de Geografia da UF, também sou militante da UJC e sou estagiária
da rede estadual no ensino básico de Niterói, né? Primeiramente, gostaria de saudar aqui o espaço, agradecer o convite dos companheiros que estão tocando aí essa campanha muito importante contra o retorno presencial das aulas, né? Saudar os companheiros que vão estar aqui falando também aos que estão assistindo, né? Nacionalmente, a gente enfrenta um avanço, um ascenso do fascismo, né? Que não faz frente à pandemia, que não faz frente à crise sanitária que a gente enfrenta. Pelo contrário, toca o genocídio como uma política de governo. Estadualmente não é diferente, né? O próprio governador Wilson Witzel está enfrentando um processo agora de impeachment por desvios na área da saúde durante a pandemia. Enquanto nacionalmente a gente tem o Jair Bolsonaro contra mais verbas, mais auxílio à saúde, destruindo o SUS. Estadualmente, a gente tem um governador que desvia verbas da saúde, né? No município do Rio de Janeiro também enfrentamos uma situação semelhante. O governo Witzel, além disso, também é um governo que é marcado pelo genocídio nas favelas. Todos os anos vem batendo aí recordes de assassinatos nas comunidades do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, né? E durante a pandemia, mais uma vez, o governador bateu o recorde de assassinato dentro das comunidades do Rio de Janeiro, que deixa claro aí que o genocídio é pauta principal desse governo, né? E a volta às aulas demonstra isso mais uma vez, né? Essa tentativa de voltar às aulas argumentando que seria para os estudantes que não têm internet em casa, ou seja, os mais vulneráveis. Ele quer colocar os estudantes mais pobres para pegar ônibus para se locomoverem para escolas para assistirem aulas, sem pensar numa política de inclusão digital para esses estudantes. A política do governo do Rio de Janeiro é matar estudante mais pobre, né? É matar por bala ou por vírus. É inadmissível que a gente tenha que, durante uma crise sanitária, lutar pelo básico, que é mais investimento na saúde e a garantia de vida dos estudantes. Por último, gostaria de reforçar que reabrir escola durante a pandemia, quando não se tem vacina, não tem medicamento comprovado, de efeito comprovado contra o vírus, a gente, nas últimas semanas, o Rio de Janeiro vem enfrentando uma alta no número de casos e de mortes, totalmente descolado da realidade que o governador, que o presidente, que o MEC defendam volta às aulas presenciais. A gente vem acompanhando também o lobby das escolas particulares para essa volta às aulas, inclusive fazendo manifestações públicas por essa volta às aulas, né? A gente sabe quais são os interesses dos donos dessas escolas privadas, né? O interesse não é garantir a vida dos estudantes. Gostaria de agradecer aqui o espaço, vou estar aí acompanhando o restante da live. Quem quiser conhecer mais sobre a UJC, a gente tem página no Facebook e tem também o Movimento por uma Escola Popular. Pode procurar MEP RJ no Instagram e no Facebook. Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, Jaqueline. Eu acho que você foi cirúrgica quando você fala qual é o interesse das escolas privadas, né? É o interesse econômico, o interesse pelo lucro acima da vida das pessoas, acima da vida dos estudantes. Bom, agora eu queria chamar a Mel Pereira, que é vice-presidente da Associação dos Estudantes Secundaristas do Estado do Rio de Janeiro. Boa noite a todos e todas. Queria primeiramente saudar o espaço aqui, né? Acho que é muito importante nós estarmos aqui hoje em defesa da vida e contra, né, esse projeto que vem se arrastando desde 2016, né? Esse projeto que vem cada vez mais sucateando a nossa educação pública, sucateando o serviço dos profissionais da educação. E eu queria começar falando da situação das escolas antes da pandemia, que já era uma situação precarizada. Escolas sem porteiros, escolas sem vigilantes,
escolas sem a maioria dos funcionários, escolas que sofreram, né, otimização de turmas por baixa frequência dos estudantes, por conta da estrutura da escola, que totalmente sem condições de receber esses estudantes, escolas também que a sua estrutura em si, né, fiação, água, tudo sucateado, escolas com fiações antigas, né, que colocaram em risco, né, a vida de estudantes, por exemplo, na escola onde eu estudava, no Júlia Kubitschek, no centro do Rio, que teve um incidente por conta da fiação da escola, e isso é uma realidade que várias outras escolas acabam enfrentando e tendo, e isso colocava em risco a vida dos estudantes. Então, o congelamento de investimentos na saúde e na educação já proporcionou um reflexo disso na nossa educação, de cada vez mais a gente ter uma escola que não é de qualidade, enquanto as nossas escolas hoje precisam de investimento. E aí isso se reflete na pandemia, né? Então, hoje, vários estudantes, né, por exemplo, não conseguem ter acesso ao ensino remoto por conta de não ter acesso aos materiais básicos para poder ter acesso à educação, a um celular, uma internet, né? E muitos estudantes hoje estão tendo que ir nas suas escolas, para esses estudantes que não têm acesso, para poder buscar os materiais e estudar em casa, colocando em risco as suas vidas, né? Então, o que acontece diante disso, né? Já tem-se hoje um aumento absurdo do número de mortos no nosso país. Nós temos um presidente aí, né, que cada vez mais naturaliza e passa isso da forma mais banal possível, o número de mortos hoje no nosso país. Finge que não vê, não só o presidente, mas o governo do estado, o prefeito, prefeito principalmente do Rio, né, tomado essas medidas que só refletem na vida perdida de nós estudantes. Hoje, por exemplo, a gente vê que dentro da pandemia, vários estudantes estão tendo que se dividir em vários para poder conseguir dar conta dos estudos, da aula no ensino remoto, tendo que estar preocupado com o que comer dentro das suas casas e também tendo que estar preocupado com a sua saúde mental, que isso antes também era um fomento de nós estudantes para com o governo do estado, para com a Secretaria de Educação, para que tivesse suporte, esse apoio psicológico para os estudantes, enquanto antes da pandemia, e agora, durante a pandemia, se faz cada vez mais necessário, né, esse acompanhamento. E essa é uma preocupação que, por exemplo, vários estudantes têm, por exemplo, passado por essa dificuldade de estar conseguindo frequentar as aulas remotamente, por não conseguir estar dando conta do peso que tem sido a pandemia, né? Vários problemas psicológicos têm se potencializado durante a pandemia, né? Então, quando você fala também de reabertura das escolas, você fala também que esses mesmos estudantes, por exemplo, tem estudante que mora a quilômetros de distância das escolas e que precisam do passe livre, né? E hoje o passe livre que a gente tem infelizmente, é um passe restrito. Então, estudante que precisa gastar mais de
5 passagens que são apenas permitidas por dia para estar indo para a escola. Tem estudante que gasta 3 passagens para ir, 3 para voltar, 4 para ir, 4 para voltar. Estudantes que moram muito longe das suas escolas. Então, reabrir as escolas também implica nisso. Implica na logística do estudante, da saída dele de casa até a escola. E o reflexo disso, a gente pode ver muito bem que lá no Amazonas, houve um aumento aí lá no Amazonas, 600 professores foram contaminados. Isso condiz com 14% de todos os profissionais que retornaram aos seus trabalhos. E isso expõe muitos estudantes. Então, colocando também as crianças, por exemplo, das escolas públicas, das escolas municipais, indo até a escola, sendo um vetor do vírus, podendo não atingir o grau mais grave do vírus, mas podendo ser um veículo do vírus para dentro das suas famílias. Então, reabrir as escolas nesse cenário é abrir covas. Por isso que nós, nesse momento, não somos contra a reabertura das escolas no dia 5 de outubro, né? Porque isso é um verdadeiro assassinato da juventude, dos estudantes e dos profissionais da educação. Então, por isso que é muito importante esse espaço da gente aqui hoje, enquanto estudante, enquanto profissional da educação, enquanto amigos, enquanto pessoas que defendem uma educação pública, gratuita, de qualidade, e uma educação que não promova a morte, e sim a vida desses estudantes e a qualidade no ensino. Muito obrigado, né? Excelente fala. Eu acho que você toca num ponto importante logo no início da sua fala, que é a questão da infraestrutura das escolas públicas, né? Mesmo muitas escolas particulares que podem ter infraestrutura para receber seus alunos, as pessoas esquecem do fator humano, né? Independente da infraestrutura que é precária na rede pública e na rede particular, uma infraestrutura mais adequada, existe o fator humano que impossibilita qualquer possibilidade de retorno, né? Bom, agora eu queria chamar, obrigado, queria chamar a Marcela Almeida, que é professora e coordenadora geral do CEP Niterói. O Brasil é o segundo país do mundo em número de contaminações e mortes, só perde para os Estados Unidos. E olha que eu nem estou falando do número de subnotificações, que é também absurdamente alto. No estado do Rio de Janeiro, a gente está com um patamar crescente de casos e de mortes. E em Niterói, a gente está vendo crescer também o número de contaminações e mortes nas últimas semanas de maneira preocupante. Então, a gente sabe que um retorno nessas condições não tem outro nome, não tem outra palavra, é genocídio. Os governos, eles têm hoje a infeliz missão de se tornarem porta-vozes do empresariado que quer a reabertura do comércio, que quer estabelecer um novo normal que não existe, porque o número alto de casos, o patamar alto de casos, é o que está ditando que a gente precisa manter, sim, as políticas de distanciamento social, a reabertura da cidade nos moldes que os governos estão efetuando, são capazes de levar ainda à morte um número ainda maior de pessoas. E fica nítido que para esses governos as nossas vidas não importam. Fica nítido que esses governos tentam camuflar o estado precário em que se encontra a saúde. Então, a gente não pode admitir que de aprofundamento, estar muito firmes, juntos, apontando que, sim, no chão das escolas. Nós não vamos admitir, não sofram resistência. Nós seremos resistência a essas políticas de morte. A educação não será ponte
para que o aprofundamento do número de casos e mortes façam dessa, que já é uma tragédia ainda maior para famílias, profissionais de educação e estudantes. A gente vê hoje uma quantidade alarmante de crianças, de jovens sendo vitimados pela Covid-19. Nós, sim, estamos contra um retorno precipitado, com um patamar tão alto, sem queda sustentada, sem investimento estrutural, porque as escolas, tanto municipais quanto estaduais, elas já estavam em situação bastante precária, muito antes da pandemia. Então, a gente sabe em que condições as nossas escolas estarão. A gente sabe que os profissionais de educação, muitos deles de concursos já de décadas atrás, né? Profissionais já em idade avançada, a gente sabe muito bem o risco que essas pessoas correm dentro das escolas. A gente sabe o risco que é um estudante se contaminar e mesmo que ele seja sintomático, ele pode contaminar membros da sua família, da sua casa e vir a ter perdas. E a gente sabe muito bem qual é a cor, a classe e o gênero dessas perdas. A gente sabe muito bem quem é que sofre mais num contexto pandêmico como esse que a gente está vivendo. Então, estamos firmes contra o retorno, nós não vamos aceitar esse retorno forçado e vamos lutar, sim, para defender as nossas vidas. Muito obrigado pela fala, Marcela. Acho que deu algum problema aí, mas eu acho que você fala muito de uma questão dos assintomáticos. As pessoas ignoram o potencial de transmissão das crianças e adolescentes, né? Então, isso é realmente muito preocupante, muito grave. Queria chamar agora a Rejane, que é professora e diretora do CEP Rio de Janeiro. Boa noite, Gabriel. Tá dando para me ouvir? Caraca. Então, pessoal, primeiro saudar esse espaço. Parabéns à estudantada que mais uma vez se movimenta, se mobiliza e mostra a potência que é o movimento estudantil, né? A gente vem acompanhando com muita presença dos movimentos de ocupações em 2016, como que as vozes dos estudantes ocupam os espaços e conseguem ser acolhidas, porque é isso, o estudante ele tem voz, ele também participa da construção no cotidiano das unidades escolares, e esse movimento de vocês, eu não vou voltar, ele representa muito bem o que a gente diz, que a escola é feita de vários atores, e que bom que vocês, estudantes, estão também se mobilizando nesse momento contra a reabertura no meio da pandemia das escolas, né? Dialoga muito com também a mobilização dos profissionais de educação da greve pela vida, que é a greve contra o retorno às unidades escolares, sejam das redes municipais ou das redes estaduais. Também há um movimento, né, nas escolas particulares pelo Simpro, há um movimento em todo o Brasil contra esse retorno, contra esse novo normal que querem nos impor. Querem impor um novo normal de você se expõe e verifica se você vai ser assintomático, se você vai se recuperar ou se você vai morrer. A banalização, né? Tá aí, você vai se colocar em risco e vamos ver, quem sabe você tem sorte. Isso representa muito uma política de abandono da população. A gente precisa sempre reafirmar que é uma política pública de governo genocida. Não podemos banalizar, achar que é normal, colocar vidas em risco. A gente precisa se proteger. E acaba não sendo nem a vida acima do lucro, porque a gente vê um momento muito complicado economicamente no país, né? Então, não pode ser essa justificativa. As vidas de todos e de todas e de todes importam. E ainda mais as vidas daquelas pessoas que serão mais atingidas, que são as vidas das populações
as comunidades, as pessoas pretas, entendendo muito bem, né, o cenário em que se apresenta a educação, principalmente a educação pública. Né? A gente representa, o CEP representa os profissionais de educação do Estado. Temos uma mobilização em greve pela vida, principalmente em vários municípios que já apontam um retorno precoce, ainda que não retorno com estudantes, mas uma certa obrigatoriedade dos profissionais estarem nas unidades sem nenhuma justificativa. Né? A mera lógica da produtividade. Então, você tem que produzir, você tem que fazer, como se estivesse tudo normal, como se as pessoas não estivessem perdendo entes queridos, como se não estivessem perdendo amigos, como se não estivessem com pessoas em casa se recuperando ou em hospitais, né? Como se não estivessem passando por uma grave crise social, política e econômica, como se tudo estivesse normal. Não está normal, a gente não pode deixar transparecer que está normal. Como a Marcela bem falou, as escolas já não tinham condições antes. O que a gente deseja nesse momento é que se pense esse retorno. Não que seja um retorno agora, mas a gente precisa voltar. Não vai dar para voltar achando que está tudo normal. Não dá para voltar achando que não tem que mudar. A gente precisa mudar. Vamos pensar 2021. Se é que pode chegar em 2021, a gente precisa saber qual é o resultado dessa vacina. Nós precisamos de uma escola pública diferente. A pandemia vem nos desafiar. Qual é a escola pública que a classe trabalhadora merece de verdade? E é por isso que a gente tem que lutar nesse momento. Eu não vou voltar e é greve pela vida. Parabéns, estudantes, por essa mobilização de vocês. Obrigado, Rejane. A gente que agradece por essa parceria entre estudantes e professores, né, se mobilizando pela vida. É isso que a gente tem que definir nesse momento e depois pensar em como a gente vai poder reconstruir uma educação libertadora, uma educação que atinja a todos, né, que todos tenham espaço nessa educação que a gente defende. Queria chamar agora a querida companheira Josiane Peçanha, educadora antirracista e pré-candidata a co-prefeita pelo pessoal aqui de Niterói. Josiane, você tem que ativar seu microfone. Sim. Boa noite a todas, a todas e a todos. Nessa noite que me honra muito estar aqui conversando com a calorada de História. Eu que tive o orgulho de fazer mestrado em ensino de História pelo ERJ e também estudei um pouco nessa casa com Everardo, professor Everardo Paiva, professor Marcos Barreto e também Marta Abreu e Larissa Viana. Saúde a todos e a gente está aqui para falar de um assunto muito grave que os governos, a gente está assistindo nessa pandemia, a extrapolação das desigualdades socioeconômicas e políticas que são altamente racializadas em nosso país por conta da ação necropolítica dos governos de ultradireita, conservadores, que além de aproveitar esse momento de grave crise sanitária, aproveita para retirar os direitos dos trabalhadores e das populações mais vulneráveis. E, nesse sentido, eles estão usando a pandemia para efetuar ainda mais necropolítica, ainda mais política de morte. Eu leio essa insistência dos governos de retomarem as aulas sem a cura, sem a vacina, como um instrumento de guerra biológica para contaminar e matar ainda mais milhares e milhares e milhões de brasileiros. Porque há vários dados que mostram, por exemplo, de países como a Coreia do Sul, que há crianças que são verdadeiramente assintomáticas. Há casos também de pessoas que ficaram 5 meses com o coronavírus sem manifestar a doença. Isso são pesquisas científicas. Nós estamos no espaço científico que é a nossa grandiosa UF, um grande patrimônio cultural e educacional da nossa cidade, que preza pela ciência, que combate o negacionismo. E a gente tem que falar desses dados hoje também. Então, como que pode? Países como a Coreia perceberam que crianças são assintomáticas, transmitem aos seus familiares, transmitem aos professores
E aí, tanto na educação básica quanto na universidade, há um número grande de professores idosos, que são o grupo mais vulnerável em relação ao contágio da doença. Apesar que a nossa realidade brasileira e mundial nos mostra que essa doença está afetando todas as idades. Mas, quando o idoso se contamina, ele vem a falecer muito mais rapidamente e muito mais facilmente. Então, a gente tem que lembrar que a maioria dos professorados, dos educadores que atuam nas salas de aula, que atuam no chão da escola, todas as profissões, porque não é só professores, tem secretários, tem inspetores, tem coordenadores, a grande maioria é idosa. Ainda tem essa questão. Na universidade também tem um número grande de idosos. Então, esses profissionais estarão correndo risco de vida. E aqueles adolescentes, crianças, adolescentes e jovens que estiverem assintomáticos, levarão para suas casas, e também há pesquisas, por exemplo, no Norte e Nordeste, que 60%, 31,1%, por exemplo, é ilustrativo, não é a nossa região, mas ilustra, que também acontece na nossa região, Sudeste, 31,1% tem contato com 3 ou mais moradores idosos. Então, essas crianças ficarão com a doença, ficarão assintomáticas, mas também é um número elevado de crianças que estão vindo a óbito. É uma doença que mata também crianças. Só no mês de maio, aqui em Niterói, nós soubemos de 3 crianças que chegaram a falecer no Getulinho. Então, assim, é uma doença que mata crianças. E essas crianças convivem com idosos, levarão essa doença para seus lares, para suas casas, e esses idosos podem vir a morrer. Outro dado ilustrativo que é importante falar hoje, o quanto que, enquanto não tiver cura para essa doença fatal, que mata muito, apesar de todo o governo, né, o governo tanto federal quanto estadual e até o nosso governo municipal está implementando um novo normal que não existe, porque não existe cura, é importante lembrar que não dá para voltar enquanto não tiver cura, e não existe. E há um dado que foi noticiado há pouco tempo, que o primeiro estado que voltou no nosso país foi o estado de Manaus, né? Em relação aos professores de Manaus que voltaram do estado do Amazonas, que voltaram há 20 dias às aulas lá, até mais. Em 20 dias, já registravam 342 professores infectados. Ou seja, a transmissão da doença será enorme se essas aulas retornarem sem a cura. Então, a gente tem que dizer não no dia de hoje, sim. Meu filho também não vai. Meu filho estuda na educação básica, na rede estadual. E a gente tem que lembrar do áudio irresponsável que o secretário de Estado, secretário de Educação de Estado, fez ontem e transmitiu, o Pedro, né? E transmitiu pelas redes sociais, falando que os professores sugeriram o retorno dos mais velhos, né? Sem a cura. Ora, aonde isso? A gente tem contato, a gente conversa com os colegas, ninguém, em sã consciência, está pedindo para voltar às aulas nesse momento de pandemia, sem cura e sem vacina. Ele soltou em todas as redes sociais que as aulas retornariam sem cura. Então, a gente está aqui hoje para reforçar que em toda a educação brasileira, pública e privada, porque a gente também tem que lembrar que também há crianças, também há família, também há profissionais que também correrão risco de morte, né, na rede privada. Nós estamos aqui hoje falando em nome de todas as famílias brasileiras, as famílias dos profissionais da educação, as famílias dos estudantes, que não dá para voltar sem cura, sem vacina, sem retorno. A nossa vida não é mercadoria. A vida tem que ficar acima do lucro. A gente só retorna com vacina e com cura. Nossos corpos não serão armas de contaminação em massa
e para implementar ainda mais a necropolítica desses estados conservadores, desse estado conservador e desses governos de ultradireita. Não, meu filho não volta. Josi, muito obrigado. A sua fala, a sua força inspira muito. E você fala um momento do negacionismo, né? Que nós, enquanto preocupados com a ciência, nós lidamos com a ciência, eles utilizam o negacionismo como política. E aí o que me preocupa é, mesmo com uma vacina, hoje a gente vê um movimento deles, os negacionistas, de não tomar vacina. Então, mesmo que tenha uma vacina disponível, será que mesmo que a gente vai poder voltar com tanta gente negando que a vacina será eficaz, tem essa, né? muita gente se negando a tomar? Então, realmente é muito preocupante. E o quanto que esse retorno é genocida em relação às populações negras, porque quem estuda na escola pública, massivamente, a maioria é a população negra. Então, para implementar, é uma dimensão do genocídio negro também. Vidas negras importam. Exatamente, vidas negras importam. A gente sabe exatamente quem vai morrer. Bom, queria chamar agora a Vivi Ramos, que é professora e pré-candidata a vereadora pelo PSOL de Niterói. Boa noite a todas e todos. Obrigada, Gabriel. Eu sou a Viviane Ramos, sou professora da Rede Municipal de Niterói, né? E sou totalmente contra a reabertura, né, das escolas em todo o estado do Brasil, inclusive aqui no nosso município de Niterói. Como bem foi falado por vários estudantes, queria saudar esse espaço, assim, estudantes, estou maravilhada de estar participando desse ato junto com vocês, né? Porque é daí que começa a força, vem da juventude, foi quando eu comecei a luta, então, assim, fico muito feliz de ver essa quantidade de estudantes lutando lado a lado, junto com os profissionais de educação, entendendo que essa luta é uma luta coletiva, né? É uma luta que se faz a várias mãos, com todas as mãos, e que a gente precisa, nesse momento, enquanto profissionais de educação, enquanto estudantes, né? Enquanto familiares, enquanto mãe que sou, de aluno também do ensino médio, né? Dizer que o momento é de se preservar vidas. O momento não está na hora de voltar, de retornar às aulas, né? Foram apontados aqui diversos fatores que antes da pandemia as escolas públicas elas já gritavam por socorro em diversos fatores, em diversos aspectos, e inclusive de superlotação, né? Que é um problema grave que a gente tem dentro das salas de aulas, com um número reduzido de escolas, e um governo genocida pensa num retorno em meio a uma pandemia que ainda, né, não está controlada, uma pandemia que a gente vê aí no dia a dia, várias mortes, perdendo vários entes queridos, familiares, amigos, pessoas todo dia falecendo pelo Covid-19. É uma luta que a gente está hoje vivenciando, né, mundialmente e nacionalmente, em que a gente precisa pensar a educação apenas com uma educação com segurança, um retorno numa educação com segurança. Sem vacina, não tem como retornar. Sem a gente ter uma preocupação, todos nós, né, educadores, familiares, estudantes, a gente precisa entender que voltar agora, no momento que estamos vivenciando, é aumentar o número de mortes, né, que já lamentavelmente, assim, com muita dor no coração, a gente tem um número exorbitante, como foi falado aqui, né, pela professora Marcela, que nós somos o segundo país com mais número de mortes. Então, a gente precisa pensar
né, pensar que hoje o momento é de preservação de vidas. A educação, também hoje, o conteúdo que nós estamos aprendendo com essa pandemia é sobre a preservação de vidas. É um conteúdo fundamental que hoje toda a educação básica, né, desde a educação infantil ao ensino médio, à universidade, também ao ensino superior, hoje o momento é de se preservar vidas para futuramente pensarmos num retorno seguro, né, num retorno seguro, tanto as escolas públicas como as escolas privadas. Como bem falou a nossa coprefeita, né, a nossa pré-candidata coprefeita Josiane Peçanha, a gente também tem as escolas privadas. E o meu filho não volta. Como foi, né, falado há pouco tempo de que as escolas particulares voltariam agora, em meados de setembro, o meu filho não volta. E eu estou aqui para dizer que as escolas devem se manter fechadas, parabenizar aos estudantes, que todos nós, profissionais de educação, estamos juntos com vocês nessa. O sindicato está puxando a greve pela vida, né? Caso o governo genocida coloque aí para a categoria voltar, a gente estaremos em greve, entraremos em greve, não voltaremos, porque essa é uma greve importantíssima para a preservação das vidas. Então, estamos juntos, juventude, parabéns. Olha, muito bonito esse ato de hoje, né? Estamos nos reinventando e hoje é um dia importantíssimo, né? E um dia que vai ficar para a história desse momento de luta unificada dos profissionais de educação e da juventude contra o retorno precipitado das aulas. Muito obrigado, Vivi. A gente está junto para preservar a vida dos professores, de todos os profissionais de educação, funcionários, dos alunos e dos pais, de todas as famílias, né? E eu acho que você fala, quando a gente vê um número de quase 124 mil mortos no nosso país, acreditar nessa falácia do novo normal é muito bizarro, né? Bom, muito obrigado. Eu queria chamar agora a Janilce Magalhães, que é bibliotecária, mulher, negra e pré-candidata a vereadora pelo PSOL de São Gonçalo. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo sim, boa noite. Boa noite a todos e todas. Um prazer estar aqui com vocês. É muito bom ver jovens engajados nessa luta pela vida, porque o que vocês estão lutando não é pelo retorno ou não das aulas, e é sim pela vida das pessoas. Porque quando a gente pensa num país que tem mais de 120 mil mortos por Covid-19, e na minha cidade, São Gonçalo, que nós temos mais de 13 mil casos e mais de 648 óbitos, cujo qual um deles foi do meu irmão, pensar em retornar à aula é meio cruel, né? Porque quando você vê que alunos são assintomáticos por serem jovens, crianças, e que ficam semanas com o vírus incubado e só disseminando a doença dentro dos seus lares, né? No município de São Gonçalo, que nós temos uma quantidade enorme de pessoas pobres, que são as que estão mais morrendo, né? Então, o retorno às aulas é uma política de morte. O governo tem implantado essa política de morte como forma de disseminar a classe pobre do país. Porque quando você não investe em saúde de maneira adequada, quando o governo federal não toma a atitude de se fazer um programa único de combate, deixa a mão dos municípios e dos estados, né? Ele está dizendo que ele nega essa doença. O negacionismo tem sido uma forma de impetração de ódio aos pobres e às regiões menos favorecidas. Então, não devemos retornar às aulas. Eu trabalhei em escola também. Quando eu trabalhei na escola Henrique Lage como bibliotecária, eu vi o socateamento da escola pública. Eu trabalhei lá por 9 anos. Não tem pessoal de limpeza para higienizar as escolas.
Levar as crianças para dentro da sala de aula, pensando nas áreas de contaminação, é entender que esse retorno é um ataque aos pobres, ao povo de favela que depende de transportes públicos, que estão cada dia mais cheios, propagando cada vez mais a doença. Na verdade, os nossos dados, eles não são dados reais, porque nem todo mundo é testado, não há um controle massivo de teste para ninguém, né? O teste que é feito é o teste rápido, que nem sempre diagnostica corretamente se a pessoa tem ou não. Mesmo se eles fizerem o teste massivamente em todas as crianças, eles vão fazer o teste rápido, que não diagnostica com eficiência o vírus nas pessoas. Matar crianças é um genocídio. E levar a doença para dentro das casas, com certeza, é uma forma de eliminar principalmente pessoas negras, pobres, moradores de favela, né? Criando o embranquecimento dessa sociedade. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Janice. Realmente a gente tem... Só fechar o microfone. A gente tem que se mobilizar urgentemente, porque levar o vírus para dentro das casas, especialmente como você falou, das casas das pessoas que moram em favelas, vai gerar morte, a gente sabe exatamente quem vai morrer. Antes de passar para o nosso próximo convidado, eu queria falar que a gente está desde o início da live com cerca de 50 pessoas assistindo no Facebook do Seja Mudança, que é um movimento para transformar a cidade de Niterói, contando com diversas organizações. Então, quem está assistindo pelo Facebook Seja Mudança, muito obrigado. Está assistindo pelo Facebook de todas as organizações, muito obrigado. E para quem está assistindo pelo meu Instagram, eu tive um probleminha lá no início, mas toda vez que cair, a gente vai voltar, tá bom? Então, quem estiver assistindo pelo Instagram, se cair, espera um pouquinho que daqui a pouco volta. Queria chamar agora o meu amigo, meu companheiro, professor Túlio, professor da rede privada de Niterói, professor de pré-vestibular popular e pré-candidato a vereador pelo pessoal de Niterói. Fala, rapaziada bonita! Fala, Gabriel, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui com você, tá? Muito obrigado pelo convite, para a gente estar aqui conversando. Queria cumprimentar, dar boa noite para as mais de 50 pessoas que estão assistindo a gente agora. É um prazer estar aqui com vocês para essa conversa, para esse debate. E eu queria começar parabenizando essa juventude por estar organizando esse ato live lindo. E é isso mesmo, nós temos que lutar pela vida das pessoas, pela vida dos professores, pela vida dos estudantes, pela vida dos funcionários da escola. A gente está falando de inspetor, a gente está falando de quem faz o serviço de limpeza, o serviço de segurança, secretários, diretores e de todas as pessoas que estão na escola. Então eu trouxe algumas informações e alguns dados para a gente entender o problema que está sendo debatido, que está sendo discutido aqui. Só para vocês terem uma ideia, em Manaus, no Amazonas, eles fizeram a volta às aulas, né? 20 dias depois da reabertura das escolas, o quadro é esse. Prestem atenção e anotem. Prestem atenção e anotem. O quadro é esse. 342 professores com Covid após 20 dias de aula. Esse é o resultado. E é muito simples de entender o que se passa. E para isso, eu vim trazer aqui uma conversa importante que a gente tem que ter. Quando a gente fala em reabertura de escola, escola não é uma coisa única. A gente tem que entender quais são as variáveis, quais são as escolas que nós estamos falando. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos escolas no estado do Rio de Janeiro, nós temos escolas aqui em Niterói que não tem água. A gente está falando disso. A gente está falando de escola que não tem água. Então, a primeira coisa que tem que ser dita é a seguinte: infraestrutura. Como é que você consegue resolver o problema de infraestrutura de uma escola que não tem sequer água? Nós temos informação que na rede municipal de Niterói, nós temos escola em que as crianças dividem o colchonete. Então, como é que você consegue cumprir as recomendações de saúde numa escola em que 3, 4 crianças dividem o mesmo colchonete? Como é que você faz chegar álcool em gel para todo mundo? Como é que você faz chegar termômetro de infravermelho numa escola que não tem o básico? O Crivella teve dificuldade de fazer distribuição de merenda, o Estado teve dificuldade de fazer distribuição de merenda. Como é que distribui termômetro? Como é que distribui álcool em gel? São essas coisas que a gente tem que discutir. Como é que faz marcação no chão
para fazer a separação entre pessoas, para as pessoas saberem a distância exata que elas precisam ficar, se você não tem dinheiro para outras coisas básicas. É isso que a gente precisa, essa discussão que tem que ser feita. Então, nós temos um problema grave de infraestrutura que, infelizmente, as nossas escolas públicas, que estão sucateadas, que foram abandonadas por sucessivos governos, não conseguem dar conta dessa infraestrutura. Algumas escolas particulares também não. São escolas menores, que têm uma dificuldade muito grande, têm um orçamento limitado também, e tem muita dificuldade de fazer essa infraestrutura ocorrer. E tem algumas escolas grandes, que possuem recursos, que até vão conseguir dar conta da infraestrutura. Mas aí a gente entra em outro debate. Qual é o outro debate além da infraestrutura? É comportamental. Como é que as pessoas vão se comportar dentro de uma escola? E a gente precisa entender o seguinte: criança tem uma tendência a ser assintomática, sim, tudo bem, os estudos apontam isso. Só que os estudos também apontam que, mesmo assintomática, a criança tem uma alta carga viral. Isso significa que você não vai perceber que ela tem, mas ela vai passar para todo mundo que ela encostar. Essa é a grande questão que tem que ser colocada aqui. E aí, como é que você controla um monte de criança? Nós sabemos que tem família que é negacionista, tem família que não está fazendo isolamento social, tem família que não está fazendo absolutamente nada. E como é que você controla isso? E outra coisa importante, dentro da escola, como é que você faz para garantir que esse monte de crianças junto não vão se encostar, não vão se abraçar? A gente está falando da vida das pessoas. É isso que tem que ficar claro. Mesmo com infraestrutura, é muito difícil você conseguir controlar isso tudo. E para finalizar, um detalhe muito importante, pessoal. Aqui em Niterói, a previsão é a volta no finalzinho de setembro e início de outubro. Gente, as aulas terminam no meio de novembro. Qual é o sentido de se voltar em outubro para terminar no meio de novembro? Um mês e meio de aula presencial. Para quê? Para quê? Nesse momento, vamos continuar com as aulas online até o ano letivo terminar. E é isso, porque o foco tem que ser a vida de professores, alunos, inspetores e todos os profissionais e funcionários da escola. É uma defesa que a gente está fazendo aqui, que essa juventude linda está fazendo, é uma defesa da vida das pessoas. Isso é que é o mais importante. Obrigado, gente. Túlio, muito obrigado. É realmente preocupante em diversas escolas do estado que falta água, acreditar que vão conseguir colocar todos esses materiais, todos esses protocolos de segurança que a ciência mostra para a gente que são necessários, né? E mesmo com tudo isso, tem o fator humano que as pessoas ignoram. Eu queria chamar agora o professor Diego Marino, que é professor e pré-candidato a vereador pelo pessoal de Niterói. Olá, estão me ouvindo agora? Fala, Gabriel, fala essa juventude maravilhosa que está aí. É um prazer poder estar aqui com vocês. Acho incrível um ato desse, nesse momento, que é um ato em defesa da vida, né? É um ato em defesa da vida. E a juventude, como sempre, é na linha de frente dessa luta, né, da educação. Então, parabenizar. Como o Gabriel disse, eu sou professor da rede pública e da rede privada. Sou diretor de escola, estou hoje aqui na escola entregando cesta básica, entregamos 423 cestas para os alunos e conversamos com vários pais sobre essa questão do retorno, muitos preocupados, inclusive, com a questão da perda do ano letivo, como seria essa questão, né, da avaliação, enfim, várias preocupações normais para quem é da área de educação, sabe como funciona. E, por incrível que pareça, grande parte, a imensa maioria dos pais são contra o retorno. E por que são contra o retorno? Porque entendem que nem a direção, nem eles, nem os alunos são capazes, né, de manter uma escola funcionando com 30 alunos dentro de sala sem que tenha transmissão do vírus. A gente não tem como garantir a saúde das pessoas. Se eu não tenho como, sendo diretor, garantir a saúde dessas pessoas, como eu posso aprovar a volta das aulas? Isso é uma questão central. Não tem como, gente, sou diretor de escola, não tem como retornar às aulas. É uma vergonha defender isso agora. E quando a gente fala isso, é defender a vida dos nossos alunos. Quem é professor sabe, sente uma vontade enorme de estar com eles. Eu sinto saudade de todos eles, tenho o prazer de encontrá-los aqui na entrega das cestas. Mas eu sinto falta deles.
Então, assim, a gente quer encontrar, quer estar com eles, mas não pode no momento. Então, é importante a gente defender que não tenha retorno nesse momento. Compreendo que na rede pública o cenário é um pouco diferente. Não dá para defender, por exemplo, aula online. Muitos não têm acesso. É um problema que a gente enfrenta. Como defender a aula online se, por exemplo, os alunos não têm internet, os alunos não têm um computador? É uma situação dramática. Por isso, a gente está defendendo, né, que o Estado entregue o material didático via correio em casa. A gente tem feito essa proposta direto para a Secretaria de Educação, para que haja uma entrega regular para os alunos que não têm, ou que se garanta a internet para esses alunos, mas alguma coisa tem que ser feita. Então, gente, é muito grave defender retorno às aulas agora. Digo para vocês, por isso eu acho esse ato aqui sensacional. Saudar a todos, companheiros, companheiras, que realmente mostram esse comprometimento com a educação. Eu fico vendo vocês fazer um ato desse nesse momento, fico perguntando, cara, eu não sei se eu, quando era jovem assim, teria essa coragem de estar na linha de frente, né, essa visão que vocês têm. Então fica aqui primeiro, meus parabéns, segundo, meu agradecimento, porque contar com vocês nessa luta é fundamental. Gabriel, muito obrigado e muito obrigado a todos que estão nos vendo. Valeu! Muito obrigado, professor. Realmente a saudade bate do professor, dos amigos, mas a gente entende que tem que se colocar a vida em primeiro lugar, né? Tudo isso a gente pode recuperar depois, mas as vidas não. Queria chamar agora duas amigas queridas que vão trazer um pouco de poesia, um pouco de amor para esse momento que a gente está tendo que discutir uma coisa tão triste, tão pesada, mas que infelizmente é necessária e urgente. Queria chamar, então, Sofia e Júlia para lerem uma poesia. Boa noite, gente. Quero agradecer o espaço, a todas as falas e a todo mundo que está assistindo hoje. A gente, eu e Sofia, vamos ler o poema Projeto de Educação de Bragóis, que é Pisa das Batalhas de Islândia do Caxias. Cota em partido, em centro, professor perdido, aluno em condução. O dinheiro da merenda foi desviado. Enquanto isso, o vazio na barriga tira a concentração. Dentro da sala, dentro da sala, Maria queima a mufar, porque hoje o calor está de lascar e em Caxias chegou o verão. Com o ventilador quebrado, ar-condicionado sucateado, o aluno entra na sauna para a próxima lição. É isso, muito obrigada. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Obrigado, queridas. Que poema bonito, que mensagem bonita e forte que esse poema nos passou, né? Que as condições para a gente pensar, eu acho que isso até pensando no retorno, né? Como é que a gente vai pensar no retorno com o momento econômico que a gente vive, que muitas famílias não estão conseguindo colocar comida nas suas mesas, né? Quando o governo reduz o auxílio emergencial pela metade, né? Muito triste, a gente precisa pensar não só nessa questão da educação, mas também na questão da comida que vai estar sendo colocada na mesa das nossas famílias. Queria chamar agora uma companheira incrível, militante dos direitos humanos, militante da causa LGBT, uma mulher trans, negra, Beni Brioli. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Primeiro, dizer que é com muito orgulho, né, com muito enfrentamento de luta, que nós estamos reafirmando todos os dias a não reabertura das escolas, não simplesmente por uma questão só de enfrentamento a uma determinada gestão ou posicionamento, não. Estamos reafirmando a não abertura das escolas, porque são mais de 1.500 pessoas infectadas todos os dias no Rio de Janeiro. Já foram mais de 16 mil mortes, ou seja, nós estamos lidando direto com a vida das pessoas. E a gente sabe que existe um projeto
na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, que é um projeto genocida, um projeto no qual as marcas, as cicatrizes do capitalismo, as cicatrizes que estão colocadas diante de um projeto de governo e de Estado se refletem com concretitude na educação da nossa cidade, na educação brasileira. E a gente entende que tem muita coisa envolvida por detrás disso. Tem muitos acordos que não favorecem o nosso povo, que não favorecem os nossos estudantes que carregam a nossa pele, que carregam a nossa voz, que carregam o chão da favela que a gente pisa, e a gente sabe as consequências da Covid-19 no nosso território. Então a gente diz não à reabertura, porque é sim as nossas vidas. Agora que haja, inclusive, uma disputa de uma concepção dentro das nossas reivindicações de luta, de como vamos lidar, inclusive, com o enfrentamento da Covid-19 e as sequelas que isso vão ficar. Tanto na educação, que na vida concreta das pessoas, dos estudantes, das crianças, dos jovens, adolescentes de favela e de periferia. Acho que é um momento muito delicado, mas, ao mesmo tempo, também um momento muito importante para a gente reorganizar vários processos de luta. Porque, quanto jovens que somos, quanto povo preto, pobre, de favela, a gente está sempre lutando pela garantia da vida, pela garantia da nossa existência, da nossa resistência, para que tenhamos os direitos básicos. Assim. Isso não pode ser mais um marco que fique chancelando as políticas públicas, tanto da nossa cidade, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Que a gente possa fazer um enfrentamento à não reabertura das escolas, mas também pensando no pós-Covid, um projeto de educação que enfrente os grandes acordos com os empresários da cidade, que Niterói deixe de ser uma cidade vendida para a educação privada, entendendo que o nosso corpo de povo preto e pobre não pode mais ser considerado uma mercadoria, que a educação tem que chegar nas favelas, que a educação tem que chegar para o nosso povo de uma forma com qualidade técnica de ensino e de cidadania. Acho que a gente caminha, Gabriel, muito juntos nesse sentido, no sentido de transformar uma educação que liberte, que emancipe, mas uma educação que, nesse momento, resguarde as nossas vidas quanto estudante, a vida dos profissionais de educação, a vida do nosso povo, das nossas comunidades. Vamos que vamos. Estou aí para dizer que estamos juntos nessa e nas outras que vão vir, nas outras e nas outras. Como eu costumo dizer, um dia vai ser tudo nosso e nada deles, porque um dia a gente vai transformar um projeto de cidade, de estado e de Brasil, que a educação seja um princípio do saber e do viver do nosso povo e da nossa gente. Vamos que vamos. Bem, muito obrigado pela sua fala, pelo que você traz para a gente. Eu acho que quando você fala que a gente, nesse momento, a gente não está sendo acometido pelo vírus somente desse coronavírus, né? Tem um vírus do capitalismo que está há anos nos matando. Né? A gente sabe exatamente quais corpos que estão morrendo. São os corpos jovens, são os corpos negros, as mulheres, os indígenas, os LGBT. Então, a gente precisa reafirmar não só a nossa luta contra esse vírus que está matando hoje, que é o coronavírus, mas contra um vírus que está matando há mais de século a nossa população na classe trabalhadora. E eu queria, não sei se você já estava no início da live, né? Tem mais uma coisa que está matando o povo preto nas favelas todo dia, que é essa operação que está acontecendo no início da live. Passaram os carros da polícia subindo aqui para o Morro do Viradouro, né? Então tem mais essa bala, mais essa maneira que eles encontram para matar essa juventude preta, essa juventude favelada. Bom, queria chamar agora a Juliana Alves, que é estudante da UF e pré-candidata a vereadora pela UP, a Unidade Popular pelo Socialismo.
Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos e todas que estão assistindo a gente aí nessa live, que é de suma importância no momento político que a gente tem vivido no nosso país. Muitos já falaram aqui do cenário do nosso país, que é de mais de 120 mil brasileiros e brasileiras vítimas da Covid e vítimas também, principalmente, da irresponsabilidade desse governo federal, que, na verdade, tem colaborado, não só, né, com a propaganda de que o pior já passou, de que é preciso seguir a vida, e também do negacionismo, muitas das vezes, na sua política de dizer que é só uma gripezinha, que isso não tem efeito nenhum. Então, nesse momento, é fundamental a gente falar de quem são realmente a população que nunca também teve isolamento social. A gente sabe quem são as pessoas. Eu acho que deu algum problema na internet da Juliana, então a gente pode esperar um pouquinho, chamar a Carol, que é presidente da Associação de Moradores da Chácara e do Arroz e pré-candidata a vereadora pelo pessoal de Niterói. E daqui a pouco a gente volta com a Juliana. Boa noite, Gabriel. Muito obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada. E a luta que nós estamos travando nesse momento de pandemia é exatamente isso, não retorno às aulas, né, das nossas crianças. Como já foi dito, né, aqui em várias falas, nós não temos a menor condição de colocar as nossas crianças nas escolas novamente. A escola não está preparada para receber essas crianças, os profissionais não estão preparados para receber essas crianças. Então, a cidade de Niterói ainda não está pronta para o retorno às aulas. E nós sabemos, né, nós temos a consciência que 2 meses de aula não vai trazer nenhum tipo de benefício para nossas crianças. O máximo que vai trazer é que essas crianças acabem se infectando, né, pegando o vírus e infectando seus familiares, entre outras pessoas. E fora o risco também dos profissionais da educação, as pessoas que trabalham, as merendeiras, os professores. Então, nós temos, sim, que fazer vários atos, fazer vários abaixo-assinados para que não volte às aulas enquanto não tenha a vacina definitiva no nosso país. Então, nós temos que continuar lutando, nós temos que lutar por uma educação de base, uma educação dentro das comunidades, uma educação, assim, uma escola que fale sobre o racismo, uma escola que fale sobre direitos, uma escola que realmente ensine as nossas crianças. Chega de colégio para escravizar a nossa população. A população ela precisa ser educada. As crianças precisam ser educadas. E, Gabriel, muito obrigada. Vamos à luta aí, vamos continuar andando juntos. Não a volta às aulas. Muito obrigado, Carol. É isso, a gente tem que reafirmar todo momento que a gente puder, não reabertura das escolas, não volta às aulas presenciais. Eu não vou voltar e nós não vamos voltar. Queria chamar agora de novo a Juliana, que acho que deu um problema na internet, mas acho que vamos ver se já está tudo certinho. Então, Juliana, candidata a vereadora pela UP. Gente, desculpa, voltando aqui de novo, que eu moro no morro aqui do Vital Brasil, e aí a internet não é tão assim de qualidade, de vez em quando dá uma travada. Mas como eu me apresentei, além de ser pré-candidata a vereadora aqui pela Unidade Popular, eu sou presidente do partido aqui na cidade, né? Sou estudante da UF de Arquitetura e Urbanismo e também faço parte do movimento Correnteza, que é um movimento estudantil nacional. Mas, bem, como eu já falei, denunciei aqui, a situação de que todo esse discurso que o governo faz, ele colabora, na verdade, para a morte. É criminoso. É criminoso dizer que é uma gripezinha, é criminoso gastar 1,5 milhões com cloroquina, mesmo
não tendo nenhum estudo científico comprovado de que realmente melhora a condição de saúde das pessoas. É criminoso a propaganda para voltar à normalidade quando ela não se tem, quando não se tem nem a perspectiva de vacina, né? Onde está ainda estudando as vacinas. Então, nesse sentido, é fundamental a gente também, além de denunciar esse governo, também denunciar os seus representantes no Estado. Como bem foi colocado aqui pela uma das representantes do CEP, a gente tem o próprio Pedro Fernandes, secretário de Educação, que não cumpriu nem a decisão do Ministério Público de destinar cestas básicas para as crianças nas escolas estaduais, nas escolas públicas. Então, a pergunta que não quer calar, como é que vai ter a garantia de condições sanitárias dentro das escolas estaduais, principalmente das escolas estaduais, as escolas públicas, que nos últimos tempos sofreu um dos maiores cortes em relação à educação, fechamento de escolas e sucateamento e precarização das suas unidades. De fato, tem escolas que não têm papel higiênico no banheiro, que não tem água, que não tem as condições mínimas para poder receber os alunos. Então, a gente precisa fazer essa denúncia também aqui no estado do Rio de Janeiro. E, nesse sentido, nós precisamos também falar de uma coisa importante, que é a própria ida dos estudantes no transporte público. Aqui em Niterói mesmo é muito fácil ver essa desigualdade em relação ao transporte. Nós temos da Zona Sul ao centro o 47, por exemplo, que sai e aparece a todo instante. Mas se você vai para o Barreto, para a Engenhoca, se vai para a Várzea das Moças, se vai para o Fonseca, você tem a escassez dos transportes públicos. Então, esses transportes durante a pandemia têm diminuído cada vez mais e tem aumentado o risco de contágio dentro do transporte, entendendo que tem menos ônibus. Né? Então, a gente acha, né, e fortalece essa luta, nós da UP e do movimento Correnteza, né? E eu, quanto pessoa que começou a sua luta na escola, na educação secundária, tenho meu pai é inspetor de escola, né, da rede pública, então é um crime dizer que vai abrir a escola nesse período onde não sequer tem vacina, onde sequer o secretário de Educação cumpriu a determinação de cestas básicas. Então, é necessário que a gente faça não só essa movimentação em relação a toda a educação, mas todos o diálogo com os pais, com as mães, né, dentro das escolas públicas e privadas, porque a gente sabe também que do outro lado existe um interesse grande. Não é à toa que a prima, né, a prima do Paulo Guedes, né, ministro da Economia, é a presidente de um dos institutos nacionais de instituições privadas de ensino. Então, por isso que é necessário preservar as vidas. Nesse momento, isso é mais importante. Então, a gente se soma nessa luta junto com os companheiros do movimento estudantil, dos movimentos sociais, do movimento da educação. Tem circulado manifestos em defesa da vida, em defesa, né, contra a abertura das escolas públicas e privadas do nosso estado e do país inteiro, porque a gente acha que isso é um crime, né? É criminoso, é dizer que os estudantes, que a juventude, que a população, né, vai sofrer, né, com essa irresponsabilidade desse governo. Então, mais isso aí, mais se somar junto com essa luta aí da juventude que nos representa tanto. E com certeza nós vamos conseguir impedir essa reabertura, porque quem faz luta, conquista, e eu acho que esse é o recado que a gente está dando aqui, que é um dos primeiros passos, né? Então é isso. Obrigada, Gabriel, obrigada, gente, aí pela participação, e boa noite a todos, e vamos à luta. Obrigado, Juliana, eu que agradeço a sua presença, a sua fala. E quando a gente fala, né, que eles colocam o interesse do lucro acima do interesse da vida, isso não está refletido só nessa questão da educação, né? Quando você pega essa questão do transporte público, no momento que seria para aumentar a frota de ônibus, aumentar o quantitativo de ônibus, para diminuir a quantidade de pessoas dentro de cada ônibus, eles diminuem a frota para quê? Por causa do dinheiro, por causa do lucro, para poder maximizar o lucro nesse momento de pandemia, ignorando a vida das pessoas, né? Então, realmente, esses governos, eles realmente não estão nem aí para a nossa vida, né? E quando o Bolsonaro fala "e daí", não é uma mera expressão, é uma política.
Bom, Exatamente. queria chamar agora, então, o Marcelo Almeida, que é pré-candidato a vereador pelo PSOL de São Gonçalo. Aí, boa noite, gente, tudo bem? Boa noite, Gabriel, boa noite a todo mundo que está aí na audiência, que está aqui nos bastidores virtuais aí. Parabéns por esse ato live que vocês estão fazendo agora, muito importante. Como o Gabriel disse, eu sou Marcelo Almeida, professor de História, morador aqui de São Gonçalo, né? E o prefeito daqui é médico, também quer que as aulas voltem, mesmo com o número de casos em alta, agora, no final de setembro, 30 de setembro. São Gonçalo tem mais de 13 mil casos e chegou hoje a 655 mortes. A primeira vítima de Covid em São Gonçalo foi uma professora da rede municipal. Para Bolsonaro vir agora e dizer que não é para tomar vacina. Não adianta dizer que é só gripezinha. Agora ele não quer curar as pessoas, que ninguém pode obrigar a tomar vacina. Isso é uma vergonha. Retomar as aulas agora é colocar em risco a vida dos profissionais de educação e também centenas de milhares de alunos, assim como seus familiares. Tem gente que diz que escola só tem criança, a gente tem visto muito isso. Parece que essas pessoas nunca entraram numa sala de aula. A impressão é que nunca passaram numa escola. Não reconhecem a realidade de uma escola pública, né? Essas crianças têm familiares. É lógico que os idosos têm uma probabilidade maior de ter complicações com o coronavírus. Mas isso não quer dizer que crianças sejam super-heróis. A gente tem visto muitos adolescentes, muitos jovens, muitas crianças tendo complicações sérias com essa doença, né? Além de que nem todos os alunos moram perto das escolas onde estudam. Aqui em São Gonçalo, a divisão de unidade escolar é completamente desigual ao longo do território, que faz com que os alunos se desloquem de ônibus para estudar. Dentro do transporte público está em risco o estudante, o rodoviário e todos os trabalhadores que estão tendo que trabalhar com essa abertura econômica mal feita, que obriga a trabalhar no meio ao caos, em vez de ter auxílio emergencial, em vez de ter coisas que deixem as pessoas em casa. Para ter uma ideia, a cidade do Han, na China, a primeira a ter casos de coronavírus e que teve uma quantidade de mortes muito menor do que a do Rio de Janeiro, está voltando agora a ter aulas. Assim como na Europa, onde os casos são muito menores do que aqui. Aqui no Brasil, a gente está no pico há uns meses já, porque a gente não fez isolamento social, isso não nos dá condição de retornar às aulas. Enquanto isso, Bolsonaro chamando a doença de gripezinha e o Wilson, conservador paladino, sendo investigado por desviar milhões na saúde, em plena crise sanitária. Tendo o secretário preso, sofrendo impeachment e sendo afastado pela justiça. O dinheiro que desviaria deveria ser usado para poder construir hospitais de campanha. Daqui de São Gonçalo, teve 2 meses de atraso. Funcionou 63 dias. Atendeu 37 pacientes. Enquanto isso, gonçalenses morrendo. Para piorar a situação aqui na cidade, só para ter uma ideia, o nosso prefeito, que eu digo de novo, é médico, foi condenado por desviar dinheiro das verbas que deveriam ser destinadas a combater novamente por esse espaço. Muito obrigado, Marcelo. E é muito importante você trazer essa realidade de São Gonçalo, porque aqui a gente de Niterói, na cidade de São Gonçalo, muitos estudantes, muitos professores daqui da cidade de Niterói moram em São Gonçalo, né? Então, a gente precisa entender que as duas realidades estão interligadas. Então, mesmo que a pandemia esteja controlada, que não está, mas mesmo que estivesse aqui em Niterói, né, a gente tem que entender a realidade da cidade vizinha, que influencia muito o nosso cotidiano aqui em Niterói. Então, muito obrigado, Marcelo. Vou chamar então. Obrigado. Vou chamar então agora nosso último convidado, que é deputado estadual, professor e presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Flávio Serafim. Olá, Gabriel. Olá a toda a juventude que está mobilizada nesse ato em defesa da vida e contra a volta às aulas. Eu sou professor, né, atualmente, como deputado estadual, estou presidindo a Comissão de Educação da Alerj e tenho acompanhado todo o debate ao redor da educação nesse momento difícil de pandemia que a gente está enfrentando. E aí a gente tem duas pressões nesse momento muito grande pela volta às aulas que não podem prevalecer. A primeira, uma pressão das escolas particulares. Boa parte delas, especialmente as de nível médio, adotaram as aulas online, mas estão preocupadas com a possibilidade de perder alunos. Outras, as escolas públicas, onde o secretário estadual de Educação, por exemplo, fez uma opção de colocar aulas online, mesmo sabendo, e a gente alertou de forma muito firme, que mais de metade da rede não tinha acesso à internet de forma regular, e agora se vê preocupado com a possibilidade dos estudantes perderem um ano letivo.
Então, primeiro sinalizou com a possibilidade de volta às aulas e agora fala que esses alunos que não têm acesso à internet poderão ir na escola 3 vezes na semana para usar computador das escolas. É expor a população negra e pobre a se arriscar ainda mais no transporte público, na interação social, numa espécie de volta à escola, porque não conseguiu fazer o seu dever de casa. Desde o início a gente alertou que tinha que ter uma atuação sistemática para que esses estudantes que não têm acesso à internet recebessem atividades, materiais que permitissem seguir algum tipo de atividade, mesmo com a suspensão das atividades presenciais. Ele optou pelas aulas online, excluiu metade da rede e agora se vê com medo da perda do ano letivo. A gente não pode sucumbir nem à pressão econômica do setor privado, nem ao reflexo da incompetência, do descaso com que vários gestores no campo educacional lidaram. A gente pode prorrogar e prolongar o ano letivo entrando no calendário de 2021. Com isso, a gente salva vidas e reorganiza o nosso calendário com tranquilidade. Não dá para colocar a pressão econômica na frente das vidas. A gente cita o exemplo aqui da cidade de Niterói. Niterói iniciou a flexibilização no dia 21 de maio e teve o pico de mortes e o pico de casos algumas semanas depois, mostrando que a abertura pela pressão econômica levou a uma alta no número de casos. Não dá para agora forçarem a volta às aulas. Niterói tem mais de 100 mil estudantes. Se esses estudantes voltarem a frequentar as escolas, isso quer dizer que essas 100 mil pessoas que estavam podendo ficar mais em casa por conta da suspensão das aulas presenciais e mais os seus familiares vão voltar a circular pelas ruas, vão interagir num ambiente que é um ambiente escolar, podendo fazer com que mais gente se contamine e a curva da pandemia volte a crescer. E por mais que em Niterói se tenha construído uma versão de que estava tudo bem na cidade, não está. Ainda hoje morrem de 2 a 3 pessoas por dia, em média. Isso significa, por exemplo, uma taxa de mortalidade 4 vezes maior do que a taxa de mortalidade da violência na nossa cidade. Em Niterói, morre aí vítima da violência na nossa cidade cerca aí de 1 pessoa a cada 2 dias e a Covid-19 matando 2 pessoas por dia. São números que mostram a gravidade da Covid-19. A gente já pode afirmar que não houve nos últimos anos nenhuma causa de mortes no Brasil, no Rio de Janeiro ou em Niterói que tenha sido mais letal do que a Covid-19. É disso que a gente está falando, da principal causa de morte no nosso país nos últimos tempos. Nunca, desde a Guerra do Paraguai, nada no Brasil matou mais do que o coronavírus. Então é importante que se saiba que a retomada das aulas significa mais vidas em risco. Menos de 20% da população se infectou com coronavírus e, mesmo assim, morreram mais de 120 mil pessoas no Brasil, quase 400 pessoas em Niterói. Com a retomada das aulas, a gente vai ter imediatamente um aumento da circulação de pessoas que não se contaminaram e isso vai levar a um novo surto, a uma nova curva ascendente nessa pandemia. Então, a gente tem trabalhado para que as aulas presenciais não voltem agora, para que as escolas desenvolvam atividades remotamente, que permitam o vínculo do estudante com a unidade escolar, e a gente planeja o nosso calendário com tranquilidade. Ou quando a pandemia estiver realmente sob controle, com índices realmente baixos, ou, de preferência, quando tivermos uma vacina efetiva que garanta a nossa saúde. Essa é a luta que a gente tem que travar em defesa da vida e em defesa da educação de qualidade. Porque não dá para esperar que se volte, aí apareça um primeiro caso para saber que uma escola virou um foco, que naquela escola foram 15, 16, e que um avô, ou que um pai, ou que uma mãe morreram porque aquela escola acabou se tornando um foco de infecção. Isso é absolutamente inaceitável. Isso é fazer uma política de morte, como a que Bolsonaro tem feito no nosso país desde o início, negando a gravidade da pandemia, boicotando as medidas de isolamento social e agora já sinalizando uma política de boicote à vacina para alimentar a sua base social anti-ciência, anti-medicina e anti-vida. A gente não pode ficar refém dessa situação. Então, a juventude está de parabéns, que está se mobilizando para fazer esse debate fundamental
de que a gente tem que preservar a vida, de que o ano letivo a gente recupera e as vidas a gente não recupera mais. Então, contem comigo nessa luta. A gente já acionou o Ministério Público, a gente já apresentou um projeto de decreto legislativo, estamos tentando colocar em votação para sustar essa volta às aulas e vamos continuar lutando e nos mobilizando para que a sociedade como um todo se conscientize e não ceda à pressão econômica e não ceda à pressão política para que a volta às aulas se sobreponha à defesa da vida. Juventudes, estamos juntos nessa luta, parabéns pela mobilização e vamos até a vitória, porque a nossa vitória nessa batalha significa a preservação de muitas vidas. Grande beijo. Muito obrigado, Flávio. É uma honra estar aqui dividindo esse espaço junto com você, com tantas pessoas incríveis que já passaram pelo nosso ato live de hoje. E dizer que dá muita esperança para nós, jovens estudantes, ter um companheiro desse presidindo a Comissão de Educação da LERJ. Saber que a gente tem um parceiro que a gente pode contar dentro dessa casa. Bom, então hoje a nossa live, nosso ato live agora está chegando ao fim, mas a nossa luta não pode acabar agora contra a reabertura das escolas. Isso é só um primeiro passo de muitos que a gente vai ter que travar nessa batalha contra a reabertura das escolas, contra isso que vai gerar a morte de milhares de alunos, professores, seus pais e funcionários de todas as escolas públicas e privadas do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todo mundo que ficou assistindo, todos e todas que passaram, que dedicaram um pouco do seu tempo para ouvir um assunto tão urgente, tão importante nesse momento no nosso Estado do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, cidade de São Gonçalo, enfim. Muito obrigado a todos, todas e todas. Um beijo.